Thank you very much. Muito obrigado. Very much appreciated. Agradeço muito. And I don't mind E eu não me importo making the speech without a de teleprompter. fazer um discurso sem um Because the teleprompter, teleprompter is not porque working. o teleprompter não está funcionando. I feel very happy to be up here with you, Estou nevertheless. muito feliz de estar aqui com And that way you vocês, mesmo speak assim. More from the heart. Então eu vou falar I can mais do only meu say coração. That whoever's E eu posso operating this dizer que teleprompter is in quem big trouble. está agora cuidando do teleprompter vai ter um problemão aí. Para Hello, vocês, Madam First Lady. Olá, vocês senhora primeira-dama. compreenderem, Thank you very much Muito obrigado. for being here. o Muito obrigado por TP estarem aqui. é o teleprompter, é o Senhora texto Presidente, que, senhora em teoria, Presidente, teria de aparecer em frente ao presidente dos Estados Unidos e não está funcionando. Vamos ver como vai ser o discurso. 6 anos se passaram desde que eu estive aqui nesse salão e falei de um mundo sobre um mundo próspero e paz no meu primeiro mandato. Desde então, as armas da guerra destruíram a paz que eu criei em 2 continentes. Uma era de calma e estabilidade deu caminho a uma de grandes crises, das maiores do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos, 4 anos de fraqueza, falta de lei e radicalismo durante o último governo levaram a nossa nação a uma série de desastres repetidos. Há um ano, o nosso país estava em um grande problema, mas hoje, apenas em 8 meses do meu governo, nós somos o país mais quente do mundo. E não há nenhum país nem próximo disso. Os Estados Unidos são abençoados com a economia mais forte, as fronteiras mais fortes, a força militar mais forte, as amizades mais fortes e o espírito mais forte do que qualquer outra nação na face da terra. É, de fato, a era de ouro dos Estados Unidos. Nós estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que herdamos do governo anterior, incluindo um aumento de preços desastroso e uma inflação recorde, uma inflação como nunca tivemos antes. Sob minha liderança, os custos de energia estão caindo, os preços da gasolina estão caindo, os preços dos alimentos também. E do financiamento imobiliário, e a inflação foi combatida. A única coisa que está subindo é o mercado de ações. Na verdade, batemos um recorde no mercado de ações 48 vezes nesse período. O crescimento está aumentando, a manufatura está aumentando e o mercado de ações, como eu disse, está indo melhor do que qualquer outra forma. Os trabalhadores estão tendo aumentos de salários numa velocidade maior do que nos últimos 60 anos. Nos 4 anos do presidente Biden, nós tivemos menos de $1 trilhão de novos investimentos nos Estados Unidos. Nos 8 meses no meu governo, nós já asseguramos compromissos e já pagamos 17 trilhões de dólares. Pense nisso. 4 anos, pouco mais de $1 trilhão, e agora já temos 17 trilhões investidos nos Estados Unidos, que estão vindo de todas as partes do mundo. Nós implementamos o maior corte de impostos na história americana e é o maior custo de corte de regulamento nos Estados Unidos na história americana. E muitas das pessoas aqui nessa sala estão investindo nos Estados Unidos e estão fazendo investimentos incríveis. Apenas em 8 meses. No meu primeiro mandato, nós construímos a maior economia da história do mundo. E agora estamos construindo a mesma coisa novamente. Na verdade, ela é ainda maior e ainda melhor. Os números ultrapassam o meu recorde do primeiro mandato. Na fronteira sul, nós conseguimos repelir a invasão colossal e nos últimos 4 meses o número de imigrantes ilegais entrando em nosso país foi 0. É difícil de acreditar, porque se olharmos para o que acontecia um ano atrás, havia milhões e milhões de pessoas entrando, deixando prisões, em situações de saúde mental, traficantes de droga, de todo mundo, eles vinham de toda parte do mundo.
e entravam no nosso país com essa política ridícula de fronteiras abertas do governo Biden. A nossa mensagem é muito simples. Se você vem ilegalmente aos Estados Unidos, você será preso ou volta para o lugar de onde veio, ou algo pior do que isso. Vocês sabem o que eu quero dizer. Quero agradecer o país de El Salvador pelo serviço muito bem sucedido e profissional que eles têm feito ao receber e colocar na prisão muitos dos criminosos que entraram em nosso país e que estavam aqui por causa do governo anterior. E eles foram tirados, não temos escolha. E outros países também não têm escolha porque eles vivem a mesma situação com a imigração, que está destruindo seus países. E é preciso fazer algo. Quando os Estados Unidos são respeitados novamente no palco global, como nunca antes, pensamos, por exemplo, 2 anos atrás, 1 ano, 4 anos atrás, nós éramos motivo de risada em todo o mundo. Na cúpula da OTAN em junho, praticamente todos os membros da OTAN formalmente se comprometeram a aumentar os gastos de defesa sob meu pedido de 2% para 5% do PIB, tornando a nossa aliança muito mais forte e poderosa do que antes. Em maio, eu visitei meus parceiros e amigos no Oriente Médio e reconstruí nossas parcerias no Golfo. E valorizei os nossos relacionamentos com a Arábia Saudita, com o Catar, com os Emirados Árabes Unidos e outros países. Meu governo negociou um acordo comercial histórico atrás de outro, incluindo com o Reino Unido, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos, muitos outros. Num período de 7 meses, eu acabei com 7 guerras que não tinham fim, como diziam. Diziam que essas guerras não tinham solução. 2 delas já aconteciam há 31 anos. Uma acontecia há 36 anos, pense nisso. Uma há 28 anos. Eu encerrei 7 guerras. E elas estavam acontecendo em todos os casos, com milhares de pessoas sendo mortas, incluindo no Camboja, Tailândia, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, uma guerra terrível, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e a Armênia e Azerbaijão. Nenhum outro presidente ou primeiro-ministro ou nenhum outro país fez algo próximo disso. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca havia acontecido antes. Eu tenho muita honra de ter feito isso. É terrível que eu tenha feito isso ao invés das Nações Unidas terem feito isso. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas nem tentaram ajudar em nenhum desses casos. Eu encerrei 7 guerras, lidando com os líderes de cada um deles e com todos desses países, e eles não receberam nenhum telefonema da Organização das Nações Unidas oferecendo ajuda para fazer um acordo. Quando eu subi aquela escada rolante, a primeira-dama estava ali do meu lado. Nós estávamos lindos naquele dia, tanto ela como eu, vai. E o teleprompter não funciona, tá vendo? Algumas coisas que eu tenho da ONU, uma escada rolante que não funciona e um teleprompter que não funciona, tá vendo? Obrigada. Bom, voltou, obrigado. Bom, acho que eu vou continuar assim, que é mais fácil. Muito obrigado. Eu não pensei nisso na época, porque eu estava ocupado salvando milhões de vidas. Esse é o custo de acabar com essas guerras. Mas eu percebi que as Nações Unidas não estavam ali para eles. Eles não estavam lá. E eu pensei que, durante essas negociações, que não são fáceis, eu pensei, qual é o propósito da Organização das Nações Unidas? Que ela tem um potencial tremendo, imenso. Mas ele não está à altura desse potencial. Ela não está à altura desse potencial. Na maior parte do tempo, pelo menos agora,
ela parece ter palavras vazias e seguir uma carta apenas com palavras vazias. Elas não resolvem uma guerra. A única coisa que resolve uma guerra é uma ação. E depois de eu encerrar essas guerras e também de negociar os acordos de Abraão, que é algo sobre o qual o nosso país não recebeu nenhum crédito, todo mundo fala que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas, mas para mim, a maior conquista, o maior prêmio serão os filhos e filhas daqueles que viverão com seus mães e pais, porque milhões de pessoas não serão mais mortas em guerras sem fim e inglórias. O que importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas. Nós salvamos milhões e milhões de vidas com essas 7 guerras e estamos trabalhando com outras. Por muitos anos, eu fui um desenvolvedor imobiliário em Nova York, conhecido como Donald J. Trump. Eu apostei na renovação, na reconstrução desse prédio, desse complexo das Nações Unidas. Eu me lembro bem que na época iria custar $500 milhões e eu pensei em trabalhar nesse piso de mármore, que eu daria o melhor possível, terraço, enfim. Paredes de mogno, enfim, mas eles ofereceram plástico que foram em outra direção e acabou sendo algo muito mais caro na época. E foi feito com um produto inferior e eu percebi que eles estavam construindo com conceitos que eram tão errados e que a proposta deles era tão ruim, tão cara, que iria custar uma fortuna. E no fim, eu estava certo. Eles gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares nessa reforma e não tem os solos de mármore que eu havia prometido. Olha, olhando para a construção e o estado daquela escada rolante, acho que o trabalho ainda não acabou. O trabalho que deveria ter acabado anos atrás. O projeto foi tão corrompido que me pediram ao Congresso para falar do desperdício de dinheiro imenso. Sabiam que era algo que deveria custado entre 2 e 4 bilhões ao invés de 500 milhões, como eu havia garantido. Bom, eles não tinham ideia. Eu disse que custou mais do que 5 bilhões. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo assim, mas em escala muito maior. É muito triste de ver. Seja se a ONU consegue gerir ou ter um papel de gestão ou se consegue ajudar a liderança e a amizade dos Estados Unidos para um mundo mais próspero. Um mundo no qual seremos muito mais felizes, com futuros extremamente melhores ao nosso alcance. Mas para chegar até lá, nós devemos rejeitar as abordagens falhas do passado e trabalharmos juntos e confrontarmos algumas das maiores ameaças da nossa história. Não há um perigo maior ao nosso planeta do que as armas de destruição poderosas, mais poderosas já feitas pelo homem. No meu primeiro mandato, eu trabalhei num acordo para conter essas armas. Minha posição, e trabalhamos em uma nação com 1 milhão, e a minha posição é muito simples. O mundo não pode patrocinar o terror e não pode permitir que o Irã possua a arma mais perigosa que existe. Eu então falei com o suposto líder supremo, fizemos uma oferta generosa, ofereci essa cooperação em troca de uma suspensão do programa nuclear iraniano. E a resposta do regime continua sendo uma ameaça aos vizinhos. Muitos dos ex-militares iranianos não estão mais conosco. Eles morreram 3 meses atrás com a nossa Operação Martelo da Meia-Noite, quando usamos 7 bombardeiros B-2 que derrubaram bombas de 30 mil
libras, 14 bombas de 30 mil libras. Nenhum outro país tinha equipamento para fazer o que fizemos com as maiores armas que temos na Terra. Nós odiamos usá-las, mas foi algo que há 22 anos as pessoas tentavam lutar, que é o programa nuclear iraniano. Nós acabamos com a capacidade do país. Foi a guerra de 12 dias, como chamaram, entre Israel e Irã, e os dois lados concordaram que não iriam mais lutar. Como todos sabem, eu estou bastante comprometida em buscar o cessar-fogo em Gaza. Nós sabemos disso, nós vamos conseguir isso. Infelizmente, o Hamas continua rejeitando as ofertas para fazer a paz. Não podemos esquecer do 7 de outubro. Se encorajamos o conflito, isso acaba ao reconhecer o Estado palestino, nós estamos encorajando o conflito contínuo, é uma recompensa. Seria ótimo para os terroristas do Hamas por suas atrocidades, seria uma recompensa pelas atrocidades horrorosas, incluindo as de 7 de outubro. E eles se recusam a devolver os reféns nesse cessar-fogo. Ao invés de desistir e ceder ao Hamas, nós temos de ter uma mensagem apenas: libertem os reféns agora. Só façam isso, libertem os reféns agora. Como nos unimos aqui, nós temos que parar a guerra em Gaza. Devemos parar imediatamente. Precisamos negociar imediatamente, negociar a paz, ter os reféns de volta. Queremos todos os 20 de volta. Não queremos 2 ou 4. Eu estive com o Steve Witkoff e com o Marco Rubio e nós nos envolvemos nisso. Estamos muito envolvidos. Como eu disse, e é exatamente o que precisa acontecer. Nós não queremos 2 reféns de volta, ou 3, ou 1. Nós queremos todos, inclusive os corpos dos 38 mortos, de volta aos seus familiares. Queremos rapidamente e queremos muito. Eu tenho trabalhado também de forma incansável para parar com os assassinatos na Ucrânia. Eu pensei que das 7 guerras que eu parei, essa seria a mais fácil por causa do meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi muito bom. Eu achei que seria mais fácil. Mas numa guerra você nunca sabe o que vai acontecer. Há muitas surpresas, boas e ruins. Todo mundo achou que a Rússia ganharia essa guerra em 3 dias e não foi assim. Seria só um conflito ali, pequeno, e não está fazendo bem a imagem da Rússia, está fazendo mal a imagem da Rússia. É algo que deveria ter durado dias, menos de uma semana, e já dura 3 anos e meio. E os assassinatos vão de 5 a 7 mil jovens soldados mortos toda semana. 5 a 7 mil pessoas jovens. E alguns outros ainda são assassinados quando drones, quando foguetes são lançados. É uma guerra que nunca deveria ter começado se eu fosse presidente. E isso mostra como a liderança, quando temos uma liderança ruim, isso pode prejudicar um país. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, vejam onde estamos hoje. Só num curto período, a única questão de vidas que teríamos salvo. Tantas mortes desnecessárias. A China e a Índia acabam financiando, estão ajudando essa guerra ao continuarem comprando petróleo russo. Mas sem nenhuma desculpa, mesmo países da OTAN não cortaram seu suprimento de energia russa. E os produtos de energia russa, como vocês sabem, eu descobri isso 2 semanas atrás, eu não estava feliz. Pense nisso, eles estão financiando a guerra contra eles próprios. Vocês já sabiam disso? Caso a Rússia não consiga fazer um acordo para financiar a guerra, os Estados Unidos estão preparados para impor isso.
Nós temos uma rodada muito forte de tarifas que podem acabar com esse banho de sangue, acredito, rapidamente. Mas para que essas tarifas sejam eficazes, as nações europeias, vocês aqui reunidos aqui, vocês devem se juntar a nós em adotar as mesmas medidas. Vocês estão mais perto deles. Nós temos um oceano entre nós. Vocês estão lá. A Europa tem de se levantar, tem de trazer a sua posição para isso. Eles não podem fazer o que estão fazendo. Eles estão comprando petróleo e gás da Rússia, enquanto estão lutando contra a Rússia. É vergonhoso. E eu acho que é vergonhoso que eu tenha descoberto isso. Então, eu acho que eu estou pronto para discutir isso hoje com as nações europeias que estão reunidas aqui. Eu acho que eles não vão ficar muito felizes por me ouvir nisso, mas, enfim, é a maneira. Eu falo o que vem à minha cabeça, eu falo a verdade. Eu quero reduzir a ameaça de armas nos dias de hoje. Então, eu estou também falando de como podemos acabar com o desenvolvimento de armas biológicas. E armas biológicas, armas nucleares, são horrorosas. Nós vamos incluir as armas nucleares também nessa discussão. Queremos o fim do desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, elas são tão poderosas. Nós nunca podemos usá-las. Se usarmos alguma vez, o mundo literalmente pode acabar. Não haverá Nações Unidas para falarmos a respeito. Há poucos anos atrás, nós vivemos a experiência devastadora da pandemia global. E apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuaram com pesquisas muito arriscadas em armas biológicas e patógenos feitos pelo homem que são terrivelmente perigosos. Eu estou anunciando hoje que meu governo vai liderar um esforço internacional para produzir uma convenção de armas biológicas. Nós estamos trabalhando com líderes no mundo e com pioneiros no sistema de verificação de inteligência artificial nesse sentido. Esperamos que a ONU possa ter um papel construtivo e que também esteja trabalhando nesses projetos iniciais com a IA. Ela pode ser muito boa, porque muitas pessoas estão dizendo que ela pode ser uma das melhores coisas já feitas, mas ela também pode ser perigosa. Então, nós temos de dar um bom uso, um uso incrível. E isso é um exemplo de bom uso da inteligência artificial. A ONU não só não está resolvendo os problemas que deveria, como está criando novos problemas para resolver. O melhor exemplo é o número de uma questão política do nosso tempo, que é a imigração descontrolada. Ela está fora de controle. Nossos países estão sendo arruinados. A ONU está financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras. Em 2024, a ONU financiou 370 milhões em assistência financeira para apoiar cerca de 624 mil migrantes viajando aos Estados Unidos. Pensem nisso. A ONU está apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Ela também está fornecendo comida, abrigo, transporte, cartões de débito para imigrantes ilegais. Dá para acreditar nisso, nessas pessoas que infiltram o nosso país pela fronteira sul? Milhões de pessoas que chegam na fronteira sul, milhões e milhões que chegam. 25 milhões ao longo de 4 anos, por causa da incompetência do governo Biden. E agora eles pararam totalmente. Eles não estão vindo mais, porque eles sabem que eles não vão conseguir. Mas, sabe, algo que é totalmente inaceitável é que a ONU, que deveria parar com essas invasões e não criá-las e não financiá-las. Nos Estados Unidos, nós rejeitamos a ideia desse número imenso de pessoas vindo de países estrangeiros, viajando metade do mundo, cruzando as fronteiras, violando a nossa soberania, causando crimes sem controle e acabando com a nossa rede de segurança. Nós asseguramos que os Estados Unidos pertencem aos americanos e encorajamos todos os países a se posicionarem em defesa de seus cidadãos. Vocês precisam fazer isso. Eu não vou falar nomes, mas eu vejo. Eu poderia citar cada um de vocês. Seus países estão sendo destruídos. A Europa está em sérios problemas. Está sendo invadida por uma força de imigrantes ilegais como ninguém viu antes. Migrantes ilegais estão entrando na Europa. Ninguém está fazendo nada para mudar isso. É insustentável, porque eles escolheram ser politicamente corretos e não há nada de bom nisso.
Londres, por exemplo, tem um prefeito terrível, horroroso. E a cidade mudou tanto. E agora eles querem ter a Sharia, a lei islâmica. Mas é um país diferente. Não dá para fazer isso. A imigração e as ideias suicidas de energia vão ser a morte da Europa Ocidental. É algo que não pode ser, que não se sustenta. Para manter um mundo bonito é saber que cada país é único e que cada país deve ter o direito de controlar suas fronteiras. Como fazemos agora, limitar o número de imigrantes entrando no nosso país e pagando para as pessoas para que eles recebam de volta seus países. Nosso país foi construído com sangue, suor e lágrimas. E muito dinheiro foi feito nesse país e agora ele está sendo arruinado. Nações orgulhosas deveriam ter o direito de proteger suas comunidades, suas sociedades, de serem sobrecarregadas por pessoas que eles nunca viram antes, com costumes diferentes, com religiões, tudo diferente. Imigrantes que violaram leis, que usam pedidos de asilo falsos, ou que pedem status de refugiado por razões ilegítimas. Eles são enviados de volta para casa imediatamente e nós sempre temos um coração grande para pessoas que estão lutando e temos bastante compaixão. Mas temos de resolver o problema e temos de resolver o problema do nosso país, não criar problemas no nosso país. Então estamos ajudando várias pessoas que não conseguiram voltar. De acordo com o Conselho da Europa, em 2024, quase 50% dos presidiários nas prisões alemãs eram estrangeiros. Na Áustria, o número é 53% nas prisões. Pessoas que não são de onde elas estão agora. Na Grécia, 54%. Na Suíça, bela Suíça, 72%. Quando as suas prisões estão tão lotadas com aqueles que se dizem asilados, que se dizem pessoas bondosas, e eles devolvem a bondade com o crime, é a falha desse experimento das fronteiras abertas. Nós precisamos acabar com isso. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma ação firme para fechar, acabar com a imigração sem controle. Assim começamos a prender e deportar todos que cruzavam a fronteira e retirar os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, eles pararam de vir. Eles não estão vindo mais. Nós estamos recebendo muito crédito por isso, porque eles não estão vindo mais. Foi um ato humanitário para todos envolvidos, porque nas viagens, milhares de pessoas morriam. As mulheres eram estupradas, apanhavam. E é uma viagem muito longa, uma viagem terrível. Era o tráfico humano horroroso acontecendo na região. E o que fizemos foi uma vitória, porque nós salvamos tantas vidas de pessoas que não conseguiriam terminar essa jornada. Esse caminho está lotado de mortos. Há corpos em todo o caminho, na floresta, nas estradas. Eles passam por áreas tão quentes que eles não conseguiam nem respirar. São áreas tão quentes que você sufoca. Corpos por toda parte. Mas eles não estão vindo mais. Estamos, portanto, salvando um número tremendo de vidas. Minha equipe fez um trabalho fantástico e eu tenho muito orgulho de dizer que nós tivemos o melhor número de pesquisas que nós já tivemos, e acho que parte disso vem por causa da fronteira. As políticas de Joe Biden na economia, as políticas que acabam favorecendo assassinos de gangues, traficantes de pessoas, traficantes de crianças, cartéis de drogas, prisioneiros de todo mundo. O governo anterior perdeu 300 mil crianças que foram traficadas para dentro dos Estados Unidos, sob o governo de Biden. Muitas foram estupradas, exploradas, abusadas e vendidas. O pessoal das fake news não fala, não escreve sobre isso. Muitas crianças que desapareceram ou morreram
Nós encontramos muitas dessas crianças e as devolvemos aos seus pais. Nós perguntamos de onde eles vinham, eles diziam o país, ou então nós descobrimos e mandamos de volta para os seus países. E as mães, os pais correram para as portas de casa chorando, nem acreditavam que estavam recebendo de volta seu filho ou filha de volta. Fizemos isso com quase 35 mil deles até agora. Qualquer sistema que resulta no tráfico maciço de crianças é um sistema maldoso em sua raiz. No entanto, é exatamente isso que essa migração globalista tem feito. E é disso que se trata. Nos Estados Unidos, nesses dias, o governo Trump está trabalhando e continuará trabalhando para rastrear quem são esses vilões que estão causando esse problema. E também, assim como devolvemos essas 35 mil crianças, nós, acho que até são mais, mas há mais de 300 mil que estão perdidas ou mortas aqui. E nós queremos encontrar como encontramos as outras 35 mil. Eu designei também para proteger nossos cidadãos cartéis de drogas. As pessoas não colocam mais grandes cargas de drogas em barcos agora. Elas viram o que aconteceu com as embarcações da Venezuela nos mares ali. E as pessoas não querem mais. Então, nós virtualmente paramos a chegada de drogas no nosso país pelos mares, pelo oceano, porque essas drogas matam pessoas. Centenas de milhares de pessoas foram designadas como membros de cartéis e agora como organizações terroristas internacionais, junto com organizações transnacionais, provavelmente as piores do mundo, como a MS-13, o Trem de Aragua, da Venezuela. Essas organizações torturam, mutilam, assassinam com impunidade. Eles são os inimigos de toda a humanidade. Por essa razão, nós recentemente começamos a usar o poder supremo das forças militares dos Estados Unidos para destruir os terroristas da Venezuela e as redes de traficantes lideradas por Nicolás Maduro e todo esse tráfico venenoso que entra nos Estados Unidos. Então, eu advirto que nós vamos acabar com a existência de vocês. É o que estamos fazendo. Não temos escolhas, não vamos deixar acontecer. Não acredito que perdemos 300 mil pessoas no ano passado para as drogas, 300 mil, por fentanil e outras drogas. A energia é uma área também que os Estados Unidos está indo maravilhosamente bem como nunca antes. Nós acabamos com aqueles renováveis, aquilo que era falsamente chamado de renováveis, porque isso é uma piada. Elas não funcionam, elas são caras, elas não são fortes o suficientes para alimentar indústrias, para tornar o país incrível. As eólicas não funcionam, as grandes são patéticas e caras para operar, têm de ser reconstruídas o tempo todo e começam a enferrujar e estragar. É a energia mais cara já feita, já inventada. E, na verdade, não é energia. A gente deveria fazer dinheiro com energia, não perder dinheiro. Se a gente perde dinheiro, os governos precisam subsidiar e você não pode colocar subsídios grandes nisso. Então, muitas delas são construídas na China e demos à China muito crédito. Eles fizeram essas fazendas eólicas. Eles construíram essas fazendas eólicas e sabe o quê? Agora eles usam carvão, usam gás, usam quase tudo, porque eles não gostam da eólica. A Alemanha, eu dou muito crédito à Alemanha, mas ela entrou nessa agenda verde, de energia verde. Eles estavam seguindo nesse caminho do LED, e eles acabaram indo terrivelmente, tanto na imigração como na energia. E eles estavam falindo. E agora, com a nova liderança, essa nova liderança que entrou, eles estão de volta onde estavam. Com combustíveis fósseis, com nuclear, que é bom, que é seguro, quando feito de forma adequada. Eles voltaram para onde eles estavam e abriram novas empresas, nova produção de energia, e eles estão indo bem. Eu acho que eu dou muito crédito à Alemanha por isso, porque o que eles faziam era um desastre, o que estava acontecendo. E agora, eles estavam virando totalmente verdes. E o verde acabou falindo. É isso que ele representa. Isso não é politicamente correto. Eu sou muito criticado por dizer isso, mas estou falando a verdade.
Por exemplo, crime. Nós estamos diminuindo o crime. No Washington, na capital Washington, D.C., o crime era a capital do crime dos Estados Unidos. Agora, depois de 12 dias, é uma cidade totalmente segura. As pessoas podem sair para jantar, você pode ir para um restaurante com a sua esposa, andar na calçada, no meio da rua, e nada vai acontecer com você. Minha equipe fez um trabalho fantástico e, sim, nós chamamos a Guarda Nacional e a Guarda Nacional assumiu a empreita. E eles não são politicamente corretos, mas eles deram conta do negócio. Washington, agora, é uma cidade totalmente segura novamente. E eu convido vocês a jantarem comigo num restaurante local. Nós podemos andar até lá. Nós não precisamos ir com um carro blindado. Nós podemos caminhar dali da Casa Branca. Eu falava então de petróleo e gás, né? A gente falou do Mar do Norte, né? Do petróleo do Mar do Norte. Conheço bem o Mar do Norte. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa e tinha um tremendo força de petróleo que não era encontrada ali. Eu estive com o primeiro-ministro, respeito muito, gosto muito dele, e eu disse que ali estávamos numa área de um grande ativo. E eles têm uma imensa capacidade de petróleo que está sendo deixado, e mais importante, é um ativo importante para o Reino Unido, um ativo econômico importante para o Reino Unido. Eu espero que o primeiro-ministro tenha ouvido, porque eu falei disso para ele durante 3 dias seguidos, falei sobre o petróleo do Mar do Norte. Naquele lugar lindo que é o campo inglês, o campo escocês, que não pode ser estragado com aquelas pás de energia eólica ou de energia solar, aquelas plantas de energia solar. Mas o diretor executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas previu que nós teríamos uma catástrofe, que a mudança climática causaria uma catástrofe global. Isso foi dito aqui, seria como um holocausto nuclear, e aqui estamos. Foi dito, então, em 1989, que em uma década as nações sumiriam do mapa. E aí que estamos aqui. O aquecimento global não está acontecendo. Costumava ser o resfriamento global, se vocês lembrarem, anos atrás. E depois começaram a falar que o aquecimento global vai matar o mundo, e depois começaram a falar de mudança climática, porque, enfim, se for para cima ou para baixo, não importa, é mudança climática. É o maior golpe já feito na humanidade, na minha opinião. A mudança climática, não importa o que aconteça, não importa se o mundo está esquentando ou esfriando, todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas, muitas por razões ruins, estavam erradas. Foi feita por gente burra. E os países, os destinos dos países acabaram sendo decididos isso, falando que, enfim, isso acabou, os países acabaram entrando nesse golpe do verde, por exemplo. Tem uma campanha que diz: o Trump estava certo sobre tudo. E tem até um boné sobre isso. Eu não quero me gabar muito, mas é verdade. Eu estava certo, eu tenho estado certo sobre tudo. Eu estou falando isso porque é algo que vocês precisam ouvir. A energia verde é um golpe, o seu país vai falir, e se vocês não impedirem, vocês não conseguirem ver isso que vocês não viram antes, vocês vão fazer com que seus países falhem. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas eu me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa, eu amo os europeus. Eu odiaria ver ele arrasado pela energia e pela imigração. Esse monstro de 2 caudas que destrói tudo e não pode deixar nada de bom acontecer. Vocês querem ser politicamente corretos e estão destruindo a sua herança. Vocês devem assumir o controle imediatamente, acabar com esse desastre da imigração e da catástrofe da energia falsa antes que seja tarde demais. A pegada de carbono, por exemplo, é uma grande mentira feita por pessoas com intenções ruins.
E elas estão levando a uma destruição total, sabe? Essa pegada de carbono foi uma coisa importante anos atrás, quando o presidente Obama estava aqui, ele entrou no Air Force One, um imenso Boeing 747, e falou sobre algo sobre a pegada de carbono, e ele voava de Washington para o Havaí para jogar golfe. E aí ele estava naquele avião lindo, voando, e falou de novo, aquecimento global, pegada de carbono. É um golpe. Então, a Europa, com um trabalho muito custoso, conseguiu reduzir a sua pegada de carbono em 37%. Parabéns, Europa. Ótimo trabalho. Isso custou vários empregos, muitas empresas fecharam, mas vocês reduziram a pegada de carbono em 37%. No entanto, todo esse sacrifício e muito mais, essas pessoas não enxergam. Um crescimento de 54%, muito vindo da China e de outros países que estão indo muito bem em volta da China, produzem mais CO2 do que outras nações desenvolvidas no mundo. Todos os países estão trabalhando, então, com essa pegada de carbono. Isso é besteira, aliás. É uma besteira. E nos Estados Unidos, nós temos ainda ambientalistas radicalizados, eles querem fechar fábricas, eles querem que tudo pare, não querem mais o gado, eles acho que querem matar o gado. Mas nós temos uma fronteira, nós temos um formato, e esse formato, ele não é amorfo. Nós temos o ar muito limpo. Acho que temos o ar mais limpo que já tivemos. O problema é que outros países, como a China, que produz o ar muito mais poluído, esse ar acaba soprando e o ar acaba chegando aqui. E aqui fica poluído, porque ele vem de outros países, onde o ar não é tão limpo. E os ambientalistas se recusam a enxergar isso. Mesma coisa com lixo. Na Ásia, eles jogam o lixo no oceano. E ele acaba fluindo numa viagem de 2 semanas, chega em Los Angeles. Em Los Angeles temos muito lixo, muito lixo. Aí ele passa Los Angeles, passa São Francisco. E aí uma pessoa é multada porque joga um cigarro na praia. Tudo isso é uma loucura. O efeito principal dessas políticas de energia verde não é ajudar o meio ambiente, mas redistribuir a atividade industrial e econômica de países desenvolvidos para aqueles que poluem mais e que rompem as regras. E eles estão ficando muito ricos. As contas de eletricidade na Europa são 5 vezes mais altas do que na China, 3 vezes mais cara do que nos Estados Unidos. E nossas contas estão baixando o preço. Vocês provavelmente viram que os preços da gasolina estão caindo. E eu uso muito essa expressão, né? Vamos perfurar, baby drill, né? Vamos perfurar. E é isso que estamos fazendo. Como resultado, era muito incomum ver ar-condicionado nesses países. E eles estão buscando agora, mas não dá para ter porque o custo da eletricidade está muito alto. Então, enquanto nos Estados Unidos nós temos cerca de 1.300 mortes relacionadas ao calor por ano, que é bastante, a Europa está perdendo mais de 100 mil pessoas por ano por causa do calor, 175 mil pessoas por ano por causa do calor. Isso não é a Europa, não é a Europa que eu amo, que eu conheço, e tudo em nome de parar o aquecimento global, essa falsa. É por isso que nos Estados Unidos eu saí desse acordo de Paris falso. Os Estados Unidos estavam pagando muito mais do que qualquer outro país. A China não tinha que pagar nada. Até 2030, a Rússia foi dado um padrão antigo que era fácil de pagar. Então, nós deveríamos pagar $1 trilhão. Eu falei, isso é outro golpe. O fato é que os Estados Unidos estão tirando vantagem dos Estados Unidos por muitos anos. Isso não vai mais acontecer. Então,
eu comecei uma produção maciça de energia e assinei decretos presidenciais históricos para buscarmos petróleo. Mas nem temos mais que buscar muito, porque nós temos mais petróleo do que qualquer outro país no mundo. Se acrescentarmos carvão também, nós temos mais do que qualquer outro mundo. Eu chamo de carvão lindo e limpo, que a gente pode fazer muita coisa com eles. Então, é o carvão lindo e limpo. Soa bem, não? Mas estamos prontos para fornecer aos países também suprimentos de energia com bom preço, se eles precisarem. Nós estamos exportando com orgulho energia para todo mundo. Nós agora somos o maior exportador. Nós queremos comércio robusto com todas as nações, todas. Queremos ajudar as nações. Mas ele deve ser justo e recíproco. Os países que têm comércio, isso acontece também, a mesma coisa que acontece com o clima. Os países que seguem as regras e têm as suas empresas seguindo as regras acabam falindo. E aqueles que rompem as regras acabam se dando bem. É por isso que os Estados Unidos agora estão aplicando tarifas a outros países. E foram tarifas que foram aplicadas a nós de forma incontrolável. Nós usamos as tarifas como um mecanismo de defesa no governo Trump, incluindo no meu primeiro mandato. Tivemos centenas de bilhões de dólares em tarifas entrando no país. E tivemos a menor inflação, aliás. E agora já temos uma inflação muito baixa. A única diferença é que nós temos centenas de bilhões de dólares que estão entrando no nosso país. Nós vamos usar as tarifas para defender a nossa soberania, a segurança, inclusive contra países, incluindo países que tiraram vantagem de governos anteriores dos Estados Unidos por décadas, incluindo os mais governos, incluindo o mais corrupto e incompetente. O Brasil agora tem tarifas imensas em resposta aos esforços para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e outros com censura, repressão, uso do sistema judicial como arma, corrupção e o uso de críticas da política como alvos. Eu não tenho problema de dizer isso, porque eu devo dizer, eu estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos embraçamos e as pessoas falaram, não dá para acreditar nisso. Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos e nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável e eu gosto dele. E ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto. Mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal. Mas no passado também o Brasil, dá para acreditar, o Brasil tarifou o nosso país de uma forma muito injusta. E por causa dessas tarifas, nós temos então as tarifas de volta e também, como presidente, eu defendo a soberania e os direitos de cidadãos americanos. Eu lamento dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal, e eles só irão bem se trabalharem conosco. Sem a gente, eles vão falhar como outros falharam. É verdade. No próximo ano, os Estados Unidos vão celebrar 250 anos da nossa gloriosa independência, um testamento para o nosso poder duradouro e da liberdade americana e do espírito americano. Nós também receberemos a Copa da FIFA. E também receberemos Jogos Olímpicos depois. Será uma grande celebração de liberdade, da conquista humana, e junto nós veremos veremos os milagres que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos a luz para todas essas nações, e algo realmente incrível aconteceu. Eu disse que os Estados Unidos, em honra desse momento do aniversário, espero que outros países encontrem inspiração no nosso exemplo e se juntem a nós.
para que nós possamos defender o discurso, a liberdade de discurso, podemos defender a liberdade de expressão, podemos proteger a liberdade de religião. E as religiões mais perseguidas, a religião mais perseguida no planeta hoje é o cristianismo. Então vamos assegurar a nossa soberania e saudar as qualidades que tornaram a nossa nação tão especial. Para encerrar, eu queria repetir que a imigração e o alto custo da energia renovável verde, chamada verde, estão destruindo grande parte do nosso mundo livre e uma grande parte do nosso planeta. Os países que respeitam a liberdade estão se apagando por causa dessas políticas, nesses dois assuntos. Nós precisamos todos de fronteiras mais fortes e de fontes de energia tradicionais se queremos ser grandes novamente. Venha do sul, do norte, do leste ou do oeste, longe de perto, toda a nação nesse lindo salão, representado aqui nesse lindo salão, tem uma rica cultura, uma história nobre, uma herança rica que faz cada nação única. Diferente de qualquer momento da história, em qualquer lugar, de Londres a Lima, de Roma a Atenas, Paris a Seul, Cairo a Tóquio, Amsterdã a Nova York, nós estamos aqui sobre os ombros dos nossos líderes, generais e gigantes, heróis e titãs que ganharam, que construíram as nossas nações amadas, todas elas, com sua coragem, com sua força, com seu espírito, com sua capacidade. Nossos ancestrais subiram montanhas, conquistaram oceanos, cruzaram desertos, atravessaram amplas planícies, eles desafiaram batalhas, cavaram, lutaram contra perigos importantes, foram soldados, produtores rurais, trabalhadores, guerreiros, exploradores, patriotas. Eles construíram cidades, transformaram vilas em cidades, tribos em reinos, ideias em indústrias, ilhas pequenas em impérios. Somos parte de tudo isso, somos campeões desse povo e não devemos nunca desistir. Nós devemos desistir nunca. Seus valores estão em nossas identidades nacionais. Suas visões forjam nosso destino magnífico. Cada um nessa sala é parte disso. Cada um à sua maneira. Cada um de nós herda os nossos mitos, triunfos, os legados dos nossos heróis e fundadores, que mostraram tão bravamente que eles deram tudo por nossa terra, que eles defenderam com orgulho, com suor, com sangue, com vida e com a morte. Agora nós temos o direito, a tarefa de proteger as nossas ações que eles construíram para nós. Então, vamos proteger, preservar esse direito sagrado ao nosso povo de preservar as nossas fronteiras, assegurar sua segurança, preservar a cultura, seu tesouro e tradições e lutar para os seus sonhos preciosos e sua liberdade tão apreciada. Vamos pensar numa visão bonita do mundo. Vamos trabalhar juntos para construir um mundo mais bonito, mais brilhante, um planeta que compartilhamos, um planeta de paz que é mais rico, melhor, mais belo do que antes. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. E eu espero que nós possamos começar agora, nesse momento. Vamos fazer os nossos países melhores, mais seguros, mais bonitos. Vamos tomar conta do nosso povo. Muito obrigado. Que Deus abençoe todas as nações. Muito obrigado. Comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.